Crises de ansiedade e ataques de pânico. Quais são os processos, quais as conexões desencadeadas no nosso cérebro quando estamos diante desses quadros assustadores? Porque sofremos vários impactos extremamente angustiantes do ponto de vista físico e emocional, às vezes sem nenhuma causa aparente. Eu vou conversar com você sobre isso agora. A ansiedade é uma condição normal do nosso organismo que nos prepara no dia a dia para enfrentar situações de conflitos e perigo. Porém, quando ela é permanente e exagerada, gerando transtornos e prejuízos e sintomas angustiantes, precisa ser tratada. A mente com ansiedade patológica tem a capacidade de gerar sintomas físicos e psicológicos paralisantes. Dentre os sintomas físicos, nós temos aumento da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, dores no peito, tensão muscular, tontura e enjoo, tremores, boca seca, suor excessivo, dentre outros. Os sintomas psicológicos, eles podem ser sensação de falta de ar, agitação, nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, irritabilidade, falta de concentração, desrealização, despersonalização, insônia e pensamentos acelerados. Apenas para estabelecermos de maneira rápida algumas diferenças que são sutis, mas são importantes quando direcionamos alguma forma de tratamento, é bom saber. Em um transtorno de ansiedade mais comum, teremos alguns dos sintomas relacionados acima presentes no dia a dia da pessoa de forma perturbadora, porém mais leve. Em uma crise de ansiedade, teremos a permanência desses sintomas. No entanto, em algumas situações, eles se manifestam de forma mais aguda, mais angustiantes e assustadoras. Em um ataque de pânico, teremos a emergência desses sintomas de forma abrupta, repentina, aguda, aterrorizante, sem uma causa aparente, em qualquer hora ou lugar, e com o diferencial de haver uma sensação de morte iminente. Na síndrome ou transtorno do pânico, teremos pessoas com ataques de pânico recorrentes, às vezes mais de um ou dois durante o dia, ou dois durante a semana. Essas ocorrências variam de pessoa para pessoa. Em todos esses quadros, os princípios de ocorrência são os mesmos. E a partir de uma descrição precisa feita pelo psiquiatra Marco Antônio Abud, você vai entendê-las a partir de agora. Como afirmei anteriormente, a ansiedade é uma resposta adaptativa necessária ao nosso organismo que nos prepara para lidar com perigos, situações de estresse e ameaças. Então vamos entender como funcionam os mecanismos orgânicos envolvidos nesse processo, que em algumas pessoas provoca reações desproporcionais, levando a um transtorno. Em um primeiro momento, o nosso cérebro ele detecta a presença de uma ameaça, de um perigo, seja ela real, essa ameaça, ou subjetiva. Em geral, é bom a gente entender, nas questões relacionadas aos transtornos de ansiedade, as ameaças estão mais ligadas a questões subjetivas, ou seja, pensamentos, ideias, imagens, lembranças traumáticas do passado, leitura distorcida da realidade e preocupações exageradas com o futuro. Por isso que algumas pessoas que têm uma crise de ansiedade ou ataque de pânico, em geral não conseguem descrever a causa, porque essas situações, do ponto de vista racional, ficam muito vagas na mente de quem está sofrendo. Nesse contexto e nesse momento, as emoções exageradas é que estão no comando. Após o cérebro perceber a situação de perigo, ele manda uma mensagem para a amígdala cerebral, que está inserida no circuito neurológico de interpretação do medo. A partir daí serão acionadas as glândulas suprarrenais, que vão coordenar um maior processo de liberação dos hormônios adrenalina e cortisol, com o intuito de preparar o nosso corpo para lutar ou fugir do perigo. Cortisol e principalmente a adrenalina em excesso nesse momento vão gerar reações em série em várias partes do nosso organismo, estabelecendo sintomas físicos e psicológicos. O psiquiatra Marco Antônio Abud, do canal Saúde da Mente, descreveu de forma bem detalhada a ação desses dois hormônios em nosso corpo em uma crise de ansiedade ou pânico. Em primeiro lugar,
O cérebro ele fica focado no perigo, nas sensações que a pessoa está vivenciando naquele momento de crise. Por isso que em uma crise de ansiedade ou pânico não adianta muito você dizer para a pessoa: não está acontecendo nada, não pense nisso, não se preocupe. A pessoa está focada no problema, nas sensações que ela está sentindo. Nos pulmões há um aumento do oxigênio e diminuição do gás carbônico. E em função disso a pessoa imagina que vai desmaiar, tem formigamentos pelo corpo, imagina que vai parar de respirar porque está faltando ar e adiciona ainda uma sensação de despersonalização e desrealização, como se a pessoa estivesse fora do próprio corpo ou em outro lugar, não estivesse ali. Nos músculos, a ação da adrenalina ordena que vá mais sangue para os músculos. Isso gera uma tensão muscular, às vezes até tremores, e a pele fica fria, gelada, pálida, branca, porque falta sangue para a pele que foi direcionada para os músculos. A temperatura corporal é aumentada porque o metabolismo fica mais acelerado. Isso leva a um aumento de suor, a sudorese é muito intensa. Diminui também a produção de saliva, a boca fica seca, a pessoa tem aquela sensação de boca muito seca. Já no coração, aumenta-se os batimentos cardíacos, a pessoa tem palpitações, isso dá uma sensação de que o coração vai sair pela boca e aumenta a pressão arterial. No estômago, diminui o funcionamento, dá uma sensação de náusea, de voltar ao alimento, sensação de queimação, vontade de vomitar. No intestino também diminui o funcionamento e a pessoa pode ter uma prisão, uma paralisia do intestino ou até mesmo uma diarreia naquele momento ali. A bexiga, a adrenalina aumenta as contrações da bexiga e dá muita vontade de fazer xixi, né? Então, esses, em geral, são os sintomas que acontecem no nosso corpo a partir dentro de uma crise de ansiedade ou de pânico. E no próximo vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre como lidar com esses sintomas, tá ok? E quando nós nos referimos às diversas situações que nos afetam no campo emocional, sendo traduzida ou não em transtornos mentais, uma das principais armas para lidar com essas situações é a informação clara, correta e objetiva. E a partir de conhecimentos cientificamente validados, experiências clínicas, é o que eu trago para vocês aqui nos nossos vídeos. E como sei que milhares de pessoas nos dias atuais elas passam ou convivem com alguém com algum tipo de adoecimento mental, é que peço para vocês que compartilhem nosso conteúdo para que possamos beneficiar o maior número de pessoas possíveis com essas informações. Um forte abraço, até o próximo vídeo.